Aleluias. Saúde a todos com a paz do Senhor, em o nome de Jesus. Nós estamos com o nosso culto ao vivo, online, e agora são 19 horas e 43 minutos. E eu acredito que Deus ele já tem falado muito ao nosso coração. Mas mesmo assim eu quero fazer mais uma oração em o nome de Jesus, para que nós possamos receber a palavra dessa noite. Feche os seus olhos onde você estiver nessa hora, que eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, gratos nós somos ao Senhor, pelo teu cuidado para com a tua igreja, pelo teu cuidado para com o teu povo. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que sem o Senhor não somos nada. Somos completamente dependentes do Senhor. Toma, Senhor, meu Deus, nesse momento, cada família, cada lar que recebe nessa hora essa oração, que receberá nessa hora a palavra do Senhor, e que vidas e famílias sejam completamente transformadas em o nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, os abençoando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo que eu quero compartilhar com você nessa hora é do versículo 14 ao 17. E a gente vai ver aqui Paulo dando uma instrução a Timóteo que vai trazer para nós muita vida. E o tema da mensagem dessa hora, querido, é a palavra de Deus e seus benefícios. Deus, ele na sua enorme grandeza, Deus é maravilhoso. E diz assim a palavra do Senhor: amado, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Perdão, deixa eu pegar aqui outra tradução. E diz assim a palavra de Deus, querido, olha só: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, é tão tremendo o que Paulo ele passa para Timóteo aqui. E eu estava até hoje pensando comigo e vendo que hoje nós nos deparamos com uma série de frutas e verduras e legumes que trazem tantos benefícios para o ser humano. Mas quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que se tem algo, querido, que realmente pode beneficiar a nossa vida em todos os ângulos, é a palavra de Deus. E quando você se depara aqui com Paulo falando para Timóteo, você vai perceber que realmente os benefícios que a palavra de Deus traz a nosso favor é algo assim sobrenatural, é algo poderoso, tá? E se você depois, você pode pegar esse culto novamente, e Deus o louvou, até a oração, até a palavra da oferta, você vai perceber que tudo se une em um só propósito, que é para edificar as nossas vidas em Cristo Jesus. E é tão interessante isso, querido, você que nos acompanha nessa hora, porque nós vivemos num mundo onde muitas pessoas estão se perdendo por não conhecer a Jesus. Muitas pessoas estão se perdendo por não ter contato com a palavra de Deus, né? Eu me recordo muito bem em uma certa feita em que alguém disse assim que se aprendesse a palavra de Deus toda ficaria doido. Sabe quem é que eu vejo que fica doido? O diabo, porque ele entende que você vai aprender a verdade, e uma vez que você aprende a verdade, você começa a fugir de tudo aquilo que te faz ficar contra e distante de Deus. E diante disso aqui, querido, diante desse benefício que Deus ele traz a nosso favor, né? Um dos primeiros aqui citado até nesse versículo de número 15 do capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos deparar aqui que a palavra de Deus, ela nos faz sábios
para a salvação. Ela nos dá entendimento que uma vez que nós conhecemos a palavra, nos entregamos a Jesus, ela mesma traz a salvação sobre as nossas vidas. E Paulo, ele vai dizer aqui para mim e para você, né, de uma forma assim bem tremenda, e ele vai dizer assim, olha, para Timóteo, olha, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria para levar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus em si, ela pega eu e você e nos dá a condição de entendermos que quando nós começamos a aprendê-la, quando nós começamos a vivê-la, nós começamos a colocar a nossa fé em ação e temos um encontro com Jesus, sabendo a realidade, aquilo que Jesus pode fazer por mim e por você, e só Ele pode nos dar a salvação. E isso é tremendo, porque Paulo, ele vem trazendo para mim e para você, que se você começar a estudar os livros de Paulo, as cartas de Paulo, você vai ver que a preocupação de Paulo é que a humanidade conheça Cristo, que a humanidade se renda ao Senhor e tenha uma vida contínua com Jesus, e é algo que todos nós necessitamos e precisamos de uma forma assim, querido, sedenta, e isso é muito bom. E outro ponto interessante, se você perceber bem comigo, você pode abrir a sua Bíblia também lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, querido, e assim a palavra de Deus é algo que realmente vai mudar as nossas vidas por completo. E aqui também Paulo, eu quero frisar nessa noite, e ele vai dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. E aqui entra nós, né? E nós estamos aqui nesta hora aprendendo aqui a palavra de Deus e fazendo menção aqui o que Paulo disse para Timóteo. Eu acredito que você que nos acompanha agora consegue nesse momento visualizar todos aqueles que um dia ensinaram para você a palavra de Deus, ensinaram para você como andar no caminho do Senhor, e isso é tão tremendo, tão poderoso, porque a gente chega a se alegrar de uma forma poderosa, porque grandes homens e mulheres gastaram tempos e horas para nos ensinar a palavra, nos dando a condição de entender que através dela nós seremos salvos, porque Jesus, Ele é o Senhor. E nós passamos a crer, nós passamos a entregar a nossa vida por completa ao Senhor. Jesus, ele realmente, assim, Ele tem sobre a sua mão todo o controle, todo o domínio de todas as coisas, e nada foge desse controle. E quando você começa a conhecer a palavra de Deus, isso vai abrindo os teus olhos, vai tirando aquilo que lhe impedia de ver a verdade, e é algo assim muito poderoso, porque aqui a gente começa a perceber, irmãos, que verdadeiramente a palavra de Deus, ela nos beneficia em muitos pontos, a qual nós não teríamos oportunidade nenhuma de alcançar. E assim, eu digo para você, querido, porque se tem algo que pode mudar a minha vida, é a sua vida, é a palavra de Deus. Se tem algo que pode transformar a minha vida e a sua vida, é a palavra do Senhor. E Tiago, ele vai também falar conosco aqui. Eu quero compartilhar nessa noite, querido, alguns versículos. E Tiago vai dizer para mim e para você da seguinte forma. Tiago, capítulo de número 1, e o versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tiago 1, 21. Olha só. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta, e aceitem com humildade a mensagem de Deus, que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Só Jesus pode nos salvar. Só a palavra do Senhor é que pode nos conduzir por esse caminho de salvação. E quando eu e você agarramos esse entendimento, nós passamos a lutar dia após dia, indo ao encontro àquele que tudo pode a meu favor e a teu favor. A palavra de Deus e seus benefícios, irmãos, ela vem trazendo para mim e para você oportunidades tremendas em que homem nenhum poderia nos dar, mas a palavra nos dá. E nós nos deparamos aqui com um ponto muito interessante, porque a palavra de Deus, ela acaba nos beneficiando, produzindo em mim, em você, a fé necessária para alcançarmos tudo aquilo que necessitamos. E o texto que eu li com você no início aqui, de 2 Timóteo, ele vai
trazer para nós esse texto. Ele é muito assim poderoso, esses versículos, porque a gente acaba percebendo que tudo que eu estou dizendo está lá resumido nesse versículo 15. E você vai perceber aí que Paulo vai dizer a Timóteo assim, agora, para mim e para você, ele vai dizer dessa forma assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela produz em nós fé. E quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós gastamos tempo com essa palavra, mais ela aumenta a nossa fé. E a nossa fé nos impulsiona a irmos dia após dia de encontro com o Senhor. A nossa fé nos impulsiona a abandonarmos aquilo que entristece o coração de Deus, porque somente a fé pode fazer com que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Tanto também por meio da salvação. Porque quando nós cremos, nós confessamos o Senhor e Ele nos dá a salvação. E isso é muito poderoso, porque o Senhor nosso Deus, querido, Ele quer que eu e você o conheçamos. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. E Paulo, nesse texto, ele vai dizer isso também. Ele vai dizer isso para mim e para você, porque ele vai dizer que através das Escrituras, Ele nos dá sabedoria que nos leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E isso, querido, é algo tremendo, porque olha só para você ver que a palavra de Deus torna Cristo conhecido na minha vida e na sua vida. Porque se não fosse a palavra de Deus, querido, nós não conheceríamos Jesus. E através da palavra, o Senhor nos leva a conhecê-lo. O Senhor nos leva, querido, a ter intimidade com Ele. E isso é algo que realmente mexe com as nossas vidas, porque ela torna Cristo conhecido. É interessante porque quando você vai lá em 1 Coríntios, eu quero ler com você também. A gente vai ler Bíblia, querido. Está precisando de ler Bíblia, olha só. 1 Coríntios, o capítulo de número 15, o versículo 1. Eu vou ler até o versículo 8 com você. E olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos. Você pode perceber que todo o texto que eu tenho lido até agora tem tratado muito sobre a salvação. E vai dizer assim nesse versículo de número 2: se continuarem firmes nele. Quantas pessoas que têm abandonado o Senhor, quantas pessoas que têm distanciado da palavra, né? E Paulo vai continuar dizendo assim: a mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, e por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Querido, você pode perceber que quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui em 1 Coríntios, esse texto que nós acabamos de ler, ele fez com que Cristo viesse se tornar conhecido para mim e para você. Através desse texto nós conseguimos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e os benefícios que Ele trouxe para nós ali, como a salvação. Mas cabe a mim e a você, querido, que nos acompanha agora, que nos ouve agora, a permanecer firme no Evangelho, a permanecer firme na palavra de Deus. Porque tantas coisas têm vindo tentando nos tirar desse caminho, tirar da presença do Senhor, tentando colocar sobre nós algo que não é do Senhor.
Eu e você precisamos atentar e olhar com os nossos olhos minuciosamente sobre a palavra e começar a entender e a compreender aquilo que é agradável a Deus e o que não é. Você pode perceber que aqui sim, nós nos deparamos com a palavra de Deus, trazendo benefícios para mim e para você, trazendo para mim e para você segurança, trazendo para mim e para você salvação, trazendo para mim e para você libertação, trazendo para mim e para você cura. E só o Senhor pode trazer isso para mim e para você, querido. Eu e você precisamos entender que nós somos agentes de Deus aqui na terra para anunciar as boas novas. Como Paulo anunciou, eu e você temos a oportunidade de anunciar também. E isso, querido, é algo tremendo, é algo profundo. Além de tudo isso, a palavra de Deus, ela traz para mim e para você a condição de sermos edificados nela. A palavra de Deus traz para mim e para você a condição de tomarmos posse daquilo que Deus um dia prometeu para mim e para você. Somente a palavra de Deus pode fazer com que isso aconteça. E eu quero compartilhar com você também, lá no livro de Atos, no capítulo de número 20. E o versículo é o 32. E nesse versículo, querido, 20, 32. E nesse versículo você vai ver que aqui o Senhor, através da tua palavra, Ele nos edifica. E Ele vai dizer assim: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir. Ele pode edificar vocês, olha só para você ver, espiritualmente, e pode dar-lhe as bênçãos que guarda para todo o seu povo, benefícios que o Senhor nosso Deus, Ele agrega sobre mim e a você, aonde Ele aqui traz edificação sobre a nossa vida, através da sua palavra, a qual a palavra está nos dizendo nessa noite, porque Ele vai dizer aqui com clareza: eu agora entrego ao cuidados de Deus. Eu e você somos entregados ao cuidado de Deus. Tem alguém melhor para cuidar de nós do que o próprio Deus? Tem alguém melhor para cumprir aquilo que prometeu como o próprio Deus a mim e a você? Quando as pessoas estão frustradas, quando as pessoas estão decepcionadas, porque tem esperado que o homem venha lhe agradar, tem esperado com que o homem venha lhe abençoar, quando nós temos aqui o próprio Deus, a qual Paulo diz que eu agora entrego vocês ao cuidados de Deus e da palavra da sua graça. Nós estamos sendo entregues para Deus, sobre a sua palavra, a palavra a qual Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Isso é tremendo, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque diz assim a palavra: pois Ele pode ajudá-los a progredir. Muitos homens podem vir cheios de sabedoria e nos dar alguns empurrões, mas aquele que pode nos fazer progredir é somente o Senhor. Aquele que realmente pode nos fazer decolar é somente o Senhor. O homem pode nos ajudar com sua sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é incomparável. E quando você olha para esse texto aqui, esse versículo, na verdade, ele vai dizer aqui na parte B do versículo: pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente. Olha só que tremendo. E a gente percebe que o mundo espiritual e o físico caminham junto. Se você progredir espiritualmente, pode ficar tranquilo, porque a outra parte, ela virá. E isso vai dizer assim a palavra: e pode dar-lhe as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Nós louvamos um hino daqui a pouco, agora há pouco. Ele disse: que se abram os céus. Quando você começa a compreender a grandeza de Deus, você começa a perceber que, à medida que você caminha com o Senhor, os céus começam a se abrir sobre a sua vida, e coisas naturais e sobrenaturais começam a acontecer em volta de você. Coisas naturais e espirituais começam a acontecer por onde você passa. De onde você menos espera, Deus faz com que algo aconteça. Assim é o Deus do qual nós servimos, porque Ele zela por sua palavra, para que ela possa se cumprir sobre a minha vida e a sua vida, né? E diante disso aqui a gente vê que o Senhor, Ele nos beneficia com a herança que Ele tem reservada para mim e para você. E isso, querido, é algo que realmente nós precisamos focar. Nós precisamos realmente começar a gastar tempo para poder aprender, para poder estudar a palavra, para poder realmente se submeter à vontade de Deus, porque é isso que Deus Ele espera de mim e de você.
que nós devemos submetê-lo em todo o tempo, que nós devemos submetê-lo a todo instante. Querido, é tão interessante porque Paulo, ele vai dizer lá para Timóteo, e vai dizer assim, que olha, a palavra de Deus ela vai beneficiar vocês muito e muito mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, ela reprova, ela corrige, mas também instrui na justiça. E quantas pessoas que por falta de entendimento da palavra, por falta de entendimento da vontade do Senhor, não têm conseguido fixar os seus olhos, fixar as suas vidas naquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Se você puder voltar lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a gente vai deparar aqui com Paulo falando para Timóteo tudo isso. E assim, é tão tremendo porque eu me recordo que logo quando eu converti, um irmão, ele me abençoou com a Bíblia, que nem Bíblia eu tinha. E ele me deu a Bíblia e ele gravou um versículo para mim. E o versículo é no capítulo 2, no versículo 15. Onde diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E quando você olha aqui para Timóteo, recebendo a instrução de Paulo aqui no versículo 16, ele vai dizer assim, olha, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quantas pessoas que têm agido aí fora e muitas vezes até conversa com a gente e fala assim: pastor, eu não queria errar tanto, pastor, eu não queria falhar tanto. Você precisa aprender a palavra de Deus. E muitos nessa hora escorregam. Mas quando você começa a aprender a palavra de Deus ela vem limpando você, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. E por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que, pois toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade. Sabe o que nós vamos encontrar na Bíblia? A verdade de Deus. E muitas vezes o que vai nos constranger é porque a verdade de Deus está indo contra aquilo que nós estamos vivendo, porque não é a verdade de Deus. E é por esse motivo que muitas pessoas não querem ter intimidade com a palavra, não querem se entregar a Deus, porque quando começam a se aproximar de Deus, a palavra começa a expor aquilo que ela está vivendo, e ela fica constrangida e não quer mais dar seguimento à sua vida na fé. Mas eu digo para você, querido, que a todo tempo em que você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que ela vai trazer benefícios para você, querido, e mudança de uma forma completa e poderosa, e só Deus pode fazer isso. Aí você fala assim: eu queria ser alguém perfeito. Perfeito sem Deus não tem como ser. E nós vamos caminhar dia após dia na presença do Senhor, buscando essa perfeição, e só seremos aperfeiçoados quando o Senhor nos buscar. Mas Paulo vai dizer algo aqui interessante aqui, no versículo 17, e ele vai dizer assim, olha só: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, né? Então a gente olha para a palavra, a tradução, eu tenho uma tradução que ela diz assim, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe como que nós poderemos conseguir fazer uma boa obra? Sendo dependente de Deus, sendo homens e mulheres examinadores das Escrituras, homens e mulheres que se rendem por completo ao Senhor. Por isso que eu disse para vocês aqui nessa hora aqui, quando a gente iniciou esse culto aqui, onde a palavra de Deus ela vem beneficiando as nossas vidas em todo o tempo, como a palavra que nos foi dada, a oferta, né? Eu fiz aquilo ali não foi porque me mandaram, porque eu quis fazer. Isso é tremendo. E quando você começa a olhar com essa ótica para aquilo que Deus ele tem proposto para mim, para você, querido, sabe o que é que você faz? Você se renda ao Senhor. Você passa a tomar decisões, sabe aonde? Com os olhos na palavra. Quantas pessoas que abandonaram seus casamentos e continuam batendo o pé e firmando assim, olha, eu tenho orado a Deus para que seja feita a vontade dele. Poderia não só orar, mas ler a palavra também, né? Porque a palavra de Deus vai dizer, o Senhor lá em Malaquias, que eu, o Senhor teu Deus, odeio o divórcio. Nós queremos beneficiar do que Deus tem para nós, mas não queremos assumir a responsabilidade do que a palavra tem reservado para nós. Eu convido você aonde você se encontra agora, querido. Eu não sei como está
a sua caminhada, eu não sei como está esse caminho pelo qual você tem percorrido, mas uma coisa eu digo para você: no momento em que você voltar os teus olhos para a palavra e entender que ela realmente é fonte de vida para você, você vai ver que todas as mazelas da vida irão desaparecer, porque você vai estar pautado na palavra, e não naquilo que você acha ou pensa, mas sim naquilo que Deus diz que é. Eu quero orar por você em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nessa hora, Pai, eu apresento ao Senhor todo o teu povo, todos aqueles, meu Deus, que neste dia, nesta hora, tiraram tempo, meu Deus, para poder ouvir a tua palavra. Que todas essas mudanças, Pai, que todos esses ensinamentos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que nós possamos colocá-los em prática. Que possamos, meu Deus querido, buscar ajuda em homens e mulheres, meu Deus, que têm compromisso com a palavra, para que sejamos completamente transformados e restaurados pelo poder da mesma. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é a verdade. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer e de te servir. E como Paulo disse lá em 1 Coríntios, nós cremos nisso, Pai, que o teu filho passou por tudo o que passou, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para nos dar a salvação. E é isso que nos importa hoje. E queremos permanecer firmes na tua presença, queremos permanecer firmes diante do Senhor, fazendo tudo aquilo que lhe agrada. E que o Senhor possa, meu Deus, tratar com cada um de nós naquilo que precisa ser tratado, e que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas, porque nesta hora eu declaro sobre cada um a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom. E que Deus abençoe todos em o nome de Jesus.